Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de eletrônica na nossa jornada aí em busca de conhecer a respeito do funcionamento da fonte. Já falamos muito sobre fonte, né? Começamos falando sobre os transformadores. Na aula passada nós conhecemos o retificador meia onda e como ele funciona juntamente com o capacitor, que é a parte de filtragem capacitiva. Então esse seria o terceiro bloco, né? Então primeiro bloco transformador, segundo bloco o retificador, vimos o meia onda, e terceiro bloco o filtro, né? Que seria o capacitor. Hoje nós vamos ver um segundo tipo de retificador, né? Nós vimos também na aula passada que existem 3 tipos de retificadores. Então nós vamos ver o segundo tipo de retificador e como ele se comporta juntamente com o filtro, né, com a filtragem capacitiva. Se ele vai ter o mesmo desempenho, né, como que vai ser essa tensão contínua gerada aí, composta, né, a partir do retificador que nós vamos estudar hoje, que é o onda completa com center tap, juntamente com a filtragem capacitiva. Mas antes eu gostaria de fazer 2 coisas. Uma é a revisão do que nós estudamos na aula passada, né? E outra coisa é corrigir os exercícios que eu deixei para você fazer para validar a sua presença. Tá? Então eu quero corrigir esses 4 exercícios para ver se você acertou, para ver como está o seu entendimento a respeito da matéria. Não eram exercícios difíceis, mas para a gente poder alinhar antes da gente começar a falar sobre um novo assunto. Então vamos lá, vou começar pela revisão de retificadores. Então os retificadores, né, nós vimos que dentro de uma fonte de alimentação nós tínhamos lá o sinal alternado, né, que é o sinal que eu quero transformar. Aliás, nós vimos que uma fonte é um circuito que transforma sinal alternado em sinal contínuo. Então eu tinha o sinal alternado, passava pelo transformador, o transformador abaixava a tensão de pico desse sinal alternado. Depois ele passava pelo retificador, né? E pós-retificador pelo filtro, né? E aí a gente ainda vai ver que ainda nós vamos ter uma última etapa, que é o regulador, para daí então nós termos um sinal contínuo, né, da forma com que nós queremos. Então, a parte do retificador, né, é o circuito que ele teria a função de eliminar o semiciclo negativo do sinal AC. Ele é encarregado por tirar justamente a parte negativa. Então, se nós sabemos que num circuito de fonte eu entro com o sinal alternado e nesse sinal alternado eu tenho a parte positiva e a parte negativa, então eu tenho a corrente ora circulando em um sentido, ora a corrente circulando em outro sentido. A gente até fazia esse desenho aqui, né, e eu dizia para vocês, é como se isso aqui ficasse trocando, né, desse circuito para esse circuito 60 vezes por segundo, que é a frequência da nossa rede elétrica, né? A nossa rede é uma rede de 60 Hz. Então é como se eu tivesse essa troca 60 vezes por segundo, e dessa troca, enfim, a função do retificador é fazer isso aqui, ó, pegar essa parte negativa, ó, e tirar fora. É isso que a gente espera de um retificador, né? Só isso, fazer com que ele deixe de ter a corrente em um dos sentidos para que eu tenha ela só no sentido, para aí então eu poder chamar de sinal contínuo. Só que ainda não vai ser o sinal contínuo que nós queremos, né? Nós queremos um sinal contínuo extremamente reto, né? Nós queremos um sinal contínuo retinho. E ele vai me deixar um sinal contínuo pulsante, né? O que nós chamamos de sinal contínuo pulsante. Então tá aí, essa é a função dos retificadores, né? A função dele é de eliminar o semiciclo negativo, tá? Que é o que ele fez aqui, o que a gente mostrou ele fazendo aqui. Diante disso, né, nós temos alguns tipos, e nós estudamos um desses tipos na aula anterior. Esse tipo que nós estudamos é o meia onda,
Tá? Além do meia onda, existe o onda completa. Desse onda completa, ele ainda se divide com transformador center tap e em ponte. Então eu tenho o retificador, eu tenho 3 formas de fazer a mesma coisa, ou muito parecido. Um é usando meia onda, que nós estudamos na videoaula anterior. Outra é o onda completa com trafo center tap, esse seria o segundo retificador. O terceiro é o onda completa em ponte. Então nós temos 2 tipos de onda completa. E por que a gente divide em meia onda e onda completa? A gente divide em meia onda e onda completa porque o meia onda eles vão ter diferenças na forma de eliminar a parte negativa, né? Nós estudamos na aula passada que o meia onda ele era composto por um diodo, né? Simplesmente um diodo. Então eu tinha o transformador mais o diodo. E aí eu tinha uma carga que eu colocava para receber esse sinal retificado. E fazendo isso, nós vimos que o retificador meia onda, né, dado um sinal alternado, ele teria a função de eliminar justamente essa parte negativa aqui do sinal AC. Então, esse diodo ele tem essa função de eliminar a parte negativa. Então a gente fez um exemplo na aula passada com um transformador de 12 mais 12, né, que é um transformador de 24 volts, onde eu fiz 24 vezes raiz de 2, né, porque se eu tenho a tensão do transformador, essa tensão é uma tensão eficaz. Então se a minha tensão eficaz é de 24 volts, quando eu faço 24 vezes raiz de 2, isso deu 33,94, né? Então, esses 33,94, nós calculamos a tensão de pico. Então, por isso que eu coloquei ela aqui no gráfico, né? Então, está aqui o 33,94 menos 33,94. Então, baseado nesses valores, né? São os valores máximos que eu tenho no meu sinal AC. E aí, nós analisamos como que ficaria esse retificador meia onda, né? Dividimos ele, né, em semiciclo positivo e semiciclo negativo. Nós dissemos que no semiciclo positivo é como eu tivesse mais e menos, e o semiciclo negativo menos e mais, ou seja, uma troca no sentido da corrente, né? Isso é o que significava para a gente dizer que eu tenho uma tensão alternada. Então, ora a corrente está num sentido, ora a corrente está no outro sentido, né? Isso tudo está no nosso vídeo anterior. Nós vimos também que quando a corrente ela está num sentido, vou até fazer nesse daqui, ó, nessa tela, ó, a corrente ela vai do mais para o menos, então ela vai fazer isso aqui. Ela vai estar nesse sentido aqui, do mais para o menos. Então, se eu olhar o sentido da corrente com a seta do diodo, eu percebo que no semiciclo positivo, esse diodo está polarizado diretamente. Se ele está polarizado diretamente, o que acontece? O diodo ele está conduzindo, foi o que nós fizemos aqui, ó. O diodo conduz. O diodo conduziu, tem uma queda de 0,7 volts. E sobra o que na carga? Sobra os 33,94 do nosso exemplo, né, que é a tensão de pico, menos o 0,7, ou seja, sobrou para cá 33,24 volts, né? Sobrou na nossa carga. E no semiciclo negativo? O que acontecia no semiciclo negativo? Também, né, a gente tem que representar que a corrente ela vai do mais para o menos. Então, representando aqui que a corrente ela vai do mais para o menos, só que ela vai sair por baixo aqui. Se ela vai sair por baixo, ó, tenho aqui ela passando pela carga e finalizando aqui no diodo. Se ela vai passar dessa forma no diodo, esse diodo está polarizado reversamente. E o que acontece com o diodo polarizado reversamente? Ele é um circuito aberto. E se ele é um circuito aberto, o que vai acontecer no semiciclo negativo? Então aqui a gente analisou o semiciclo positivo. Aí analisando o semiciclo negativo, né, que é onde eu tenho aqui menos, né? Então, como esse diodo está aberto, então toda a tensão da fonte vai ficar sobre ele. Se toda a tensão da fonte vai ficar sobre ele, então eu tenho aqui esse sinalzinho
do semiciclo negativo inteiro. Né? Se toda a tensão está no diodo, sobra alguma coisa para a carga? Não sobra. Então eu tenho 0 volts na carga. Tendo 0 volts na carga, eu vou representar dessa forma aqui, ó, 0. Então, as oscilações do semiciclo positivo e negativo vão resultar o que na carga? Vão resultar na carga como ora eu tenho o meu sinal, ora eu não tenho sinal. Ora eu tenho o semiciclo positivo, ora eu tenho 0. Né? Só que ainda esse semiciclo positivo está desfalcado do 0,7 que ficou lá em cima. Então, ora eu tenho o semiciclo positivo, ora eu tenho 0. Ora eu tenho o semiciclo positivo, ora eu tenho 0. A consequência disso, eu posso dizer que na carga eu não tenho mais um sinal alternado. Na carga eu tenho um sinal contínuo pulsante, que é a característica do retificador meia onda. É para isso que está esse diodo no circuito, para eliminar a parte negativa. Então, tudo isso que nós fizemos foi justamente para isso, para tirar a parte negativa do sinal AC, do sinal do secundário. Vamos ver agora, né, porque nós não paramos por aí. Né, nós colocamos um capacitor em paralelo com a carga. E essa foi a filtragem capacitiva. Então nós vimos o funcionamento do capacitor. Nós vimos que o capacitor ele é um componente em que ele se carrega. Né? Então imagina aqui onde eu tenho uma fonte, um capacitor, e eu fecho essa chave. Então ele vai se carregar. Né? O capacitor ele vai praticamente leva um tempo, mas ele se carrega. E aí eu tenho essa chave fechada por um tempo. Quando eu desligar essa chave, quando eu abrir essa chave novamente, o que vai acontecer com o capacitor? Ele que estava carregado, ele vai começar lentamente a se descarregar. Né? É verdade que esse lentamente se descarregar vai depender muito do valor do próprio capacitor. Né? Ou ele pode se descarregar mais rápido ou mais lentamente. Isso dava para a gente, né, quando eu coloco o capacitor então, em paralelo com a carga, isso vai dar para a gente que a tensão na carga é a mesma tensão no capacitor. Então, se nós tínhamos lá um sinal meia onda, né, como resultante, né, onde esse sinal eu não tinha o capacitor, ele ficou um sinal, realmente sobrou só a metade, por isso que ele é chamado de meia onda, né? Porque eu tenho só a metade do sinal. Né? Então, a outra metade, que é a parte negativa, ela sumiu. Então, nesse caso, quando eu coloco um capacitor, ó, coloquei o capacitor agora, o que vai acontecer? Ele vai se carregar, né? Juntamente com esse sinal aqui, né? E aí quando esse sinal ele cai para baixo, né, ele cai para zero, né, quando ele cai para zero, o capacitor ainda vai manter a tensão, né, sem que ele se descarregue por completo. E antes que ele se descarregue, ele já carrega de novo no próximo ciclo. E aí ele vai manter essa tensão e antes que ele se descarregue também ele já vai ser carregado pelo próximo ciclo. E antes que ele se descarregue, ele vai ser carregado também pelo próximo ciclo. Então, isso vai dar um efeito para a gente, ao invés desse efeito da meia onda aqui, né, com o capacitor, eu vou ter justamente um sinal contínuo do jeito que eu quero. Né? Ele vai ser mantido pela carga e descarga do capacitor, mas eu já vou ter o meu sinal contínuo, né, do jeito que eu quero realmente ter um sinal na minha saída. Então, essa é a filtragem capacitiva que nós aprendemos. Né? Nós vimos que esse carregar e descarregar do capacitor ele vai formar uma oscilação. Essa oscilação ela é chamada de tensão de Ripple, é o tamanho dessa variação que existe. Né? E eu vou ter o meu sinal contínuo. Né? Esse sinal aqui ele já é o meu VCC, o meu sinal contínuo, o meu sinal de corrente contínua. Né? Onde eu tenho já ela reta da forma que eu queria, é a transformação que eu esperava da fonte. Então, pessoal, daí surgiram os dois conceitos, né, de tensão contínua, né, o VCC, que nós estávamos chamando, e a tensão de Ripple. Tensão de Ripple, nós vimos que é um efeito indesejável. E a tensão contínua é, na verdade, o nosso alvo. Né? Nós queríamos a tensão contínua. Nós queríamos sair dessa meia onda,
né? Já que a tensão contínua ela é transformada no processo que envolveu essa retificação mais a filtragem capacitiva, eu quero, através então da tensão contínua, justamente ter uma tensão reta. E essa tensão reta que eu vou ter a partir aí da minha filtragem, a partir de passar pelo capacitor, onde eu vou ter essa tensão praticamente reta, embora existam essas oscilações. Isso significa que eu não vou ter a tensão somente em um ponto, eu vou ter pequenas oscilações próximos desse ponto. Então vamos dizer que o meu VCC ele ficou em 33,5 volts. Né? Eu vou ter oscilações entre esse 33,5 volts. Essa oscilação é a tensão de Ripple. Né? A tensão de Ripple ela é indesejável, não quero tensão de Ripple, porém ela existe. Né? E eu consigo reduzir a tensão de Ripple aumentando justamente o valor do capacitor. Então, por isso que nós colocamos aqui até em amarelo. Né? Quanto maior o valor do capacitor, menor o valor da tensão de Ripple. Tá? E aí nós vimos algumas fórmulas também. Estou fazendo aqui uma revisão então da aula passada. Que fórmulas que nós vimos? Que a tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Essa inclusive é uma fórmula de eletricidade. Né? Tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Que a tensão de pico no diodo ela é igual à tensão de pico do secundário. Então a máxima tensão que eu vou ter sobre o diodo ela vai ser igual à tensão de pico do secundário. E nós vimos também que a minha tensão contínua, e essa fórmula ela é importante, que o valor de tensão contínua que eu vou ter é a tensão de pico menos 0,7. Por que menos 0,7? Porque quando o diodo conduziu e deixou com que a tensão do secundário, o semiciclo positivo do secundário, fosse até a carga, eu perdi 0,7 no diodo, porque um diodo quando conduz tem uma queda de tensão de 0,7. Então, basicamente, foi isso que nós vimos na aula passada. Né? Essa seria uma revisão geral do que nós vimos na aula passada. Então, a primeira parte dessa aula que eu disse, né, que nós iremos dividir em 3 partes, e uma delas seria justamente falar, né, sobre o que nós estudamos na aula passada, é isso. Basicamente, estudamos o retificador meia onda. Nós vamos agora corrigir as atividades, né, para a validação da presença que eu deixei para vocês fazerem na aula passada. Quem não fez, faça. Tá? É importante você fazer e me entregar, mas eu quero corrigir ela porque para você saber, né? Para quem fez realmente saber se acertou ou não, como que nós resolvemos esses exercícios, principalmente nesse começo, que é importante que você entenda bem, e não são exercícios difíceis, tá? São até bem simples. Então vamos lá, ampliando aqui, né? Na prática, resolver esse exercício pelas alternativas forçaria-nos a descobrir, né, a tensão de pico do secundário, a tensão de pico do diodo e também a tensão contínua na carga. Bom, nesse caso é só observar as fórmulas, né? Nós temos que a tensão de pico no secundário é a tensão eficaz vezes a raiz de 2. A tensão eficaz, no caso, são os 8 volts. Lembra que nós falamos que sempre quando nós tivermos uma informação, né, de um componente eletrônico de tensão alternada, essa informação ela seria referente à sua tensão eficaz. Né? Nunca é dado em tensão de pico. Então sempre essa informação que o transformador traz é sempre a tensão eficaz. Então os 8 volts, né, vão ser a nossa tensão eficaz. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui as fórmulas, né, para achar a tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário, e para achar a tensão contínua, a tensão de pico no secundário menos 0,7. Eu peguei essas fórmulas justamente no formulário, né, da aula passada. Bom, então aqui eu vou fazer, né, para achar a tensão de pico no secundário, 8 vezes raiz de 2. Isso é igual a 11,3 volts. Né? A tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário. Então, vai ser os mesmos 11,3, né? Vai ser igual. E aí, a tensão contínua, né? Vai ser a tensão de pico no secundário menos 0,7. Então, 11,3 menos 0,7 é igual a 10,6.
Então você deveria escolher a alternativa que trouxesse, né, a tensão de pico no secundário como 11,3 volts, a tensão de pico no diodo como também 11,3 volts e a tensão contínua na carga com 10,6 volts. Essa então é a correção do exercício da aula passada. Então, pessoal, nós vamos agora já ao assunto da nossa aula, nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vimos meia onda na aula passada, né? Que é esse o resumo que nós fizemos. E agora, na onda completa, nós vamos ver a onda completa com trafo center tap. Então, vamos ver hoje retificador onda completa com trafo center tap. Esse é o assunto da aula de hoje. O imponte fica na próxima aula. Meia onda vimos na aula passada e hoje falaremos de onda completa com center tap. Antes, porém, precisamos fazer uma revisãozinha do que vem a ser esse tal center tap. Lembra que na aula passada, no vídeo anterior, nós estudamos esse termo. Center tap quer dizer derivação central, né? E é uma propriedade dos transformadores onde eles vêm com um fio no meio do secundário, onde, por exemplo, se eu tenho 300 espiras no secundário, eles contam 150 espiras e puxam um fio central. Então, se esse transformador é um transformador de 24 volts, eu posso usar ele como 24 volts se eu pegar os dois fios da ponta, se eu pegar esse fio e esse, ou eu posso usar também como 12 se eu pegar o da ponta e um do meio, e se pegar um do meio com outro da ponta. Então, tenho as duas opções de usar 12 volts ou 24 volts se eu... dependendo se eu vou utilizar o fio da ponta ou não. E esse fio da ponta é chamado de derivação central, porque a gente deriva um fio do meio, né? Então, como é uma derivação, derivação. Como ele é do meio, central, derivação central. A tradução de derivação central é center tap. Então, por isso que ele é um transformador com derivação central. Então é importante a gente resgatar esse conceito que nós vimos lá em transformadores para a gente poder aplicar aqui na aula de hoje. Por quê? Porque, como eu falei, estudaremos o retificador onda completa com center tap. Então repare o seguinte, no circuito padrão dele, nós estamos usando o quê? Um transformador onde necessariamente é utilizada a derivação central. Observe que agora, né, o retificador onda completa com center tap, ele utiliza tanto o fio do meio, né, que é o center tap, quanto os dois fios da ponta. Então, esse circuito é um outro tipo de retificador. Então, assim, mas nós já não vimos o retificador? Nós vimos o retificador meia onda. Hoje nós vamos ver o onda completa com center tap. Próxima aula, o onda completa em ponte. Qual a diferença entre eles? Nós vamos estudar. Mas os três têm a mesma função. E aqui a gente vai repetir o que nós falamos lá para o meia onda. A função desse retificador onda completa com center tap é justamente eliminar o semiciclo negativo do sinal AC que vem do capacitor. Eu preciso eliminar esse semiciclo negativo. Então, para eliminar esse semiciclo negativo, eu preciso utilizar um retificador. Então, é a mesma função, não mudou nada, né? Então, a gente tem lá esse sinal aqui. Vamos pegar como exemplo, pegar um center tap de um transformador 12 mais 12, né? Seria um transformador de 24 volts. Só que como eu preciso usar a derivação central dele, por causa da ligação, a carga ela é ligada no center tap, não tem como eu querer fazer esse modelo sem utilizar o fio do meio do secundário, sem usar o center tap. Não tem como.
né? Então, não é só usar 2 diodos, né? Eu preciso também fazer essa configuração de maneira geral. Então, aqui a gente percebe o seguinte, a gente percebe que, nesse caso, né, a saída do transformador, a parte de cima que vai sair 12 volts, né, eu vou ter lá semiciclo positivo e semiciclo negativo, né, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Eu preciso, né, a função desse retificador é eliminar essa parte de baixo. Eu não posso ter semiciclo negativo, porque é o fato de existir correntes em sentido contrário é que faz desse sinal um sinal alternado. E o retificador está aqui para fazer desse sinal um sinal contínuo, né? E o retificador é uma das etapas. Essa etapa ela visa eliminar a parte negativa. Então a gente vai estudar como que ele vai eliminar essa parte negativa do sinal. Então nesse caso, né, eu vou calcular a tensão de pico. Eu sei que eu tenho 12 volts, né, é a minha tensão eficaz. Então eu vou calcular a minha tensão de pico. É a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então eu vou fazer 12 vezes raiz de 2. Isso dá 16,97 volts. Então, achei aqui a tensão de pico. Por isso que aqui ó, eu coloquei 16,97 volts. Isso aqui é o que está saindo do secundário. É o sinal que eu tenho aqui, ó. Esse sinal aqui, ó. E aqui também, né? Aqui, nessa parte aqui, tá? Fui dividir ela no meio. Então, se eu verificasse entre as duas pontas, eu teria o dobro dessa tensão. Mas como eu estou utilizando o center tap, eu vou ter só 12 volts que é eficaz, né? E o pico que é 16,97 volts. Muito bem, vamos então analisar o que acontece no semiciclo positivo e o que acontece no semiciclo negativo. Então, no semiciclo positivo, que é esse daqui, o que eu estou considerando que vai acontecer? É como se eu tivesse uma polarização, né? Como se aqui fosse positivo e negativo e tivesse um pico de 16,97 volts. Para a parte de baixo, porque eu dividi em 2 aqui o meu secundário, eu tenho positivo e negativo com um pico de 16,97 volts. Então, dessa forma, como eu dividi o meu secundário em duas partes, né, eu vou ter duas maneiras diferentes de interferir isso na carga. Mas esse é o semiciclo positivo. Vamos ver o semiciclo negativo, que é quando troca de polaridade. Se troca de polaridade, então o que eu representei aqui? Aonde estava mais, eu coloquei menos. E aonde estava menos, eu coloquei mais. Né? Ou seja, troquei de polaridade. Então isso é o que acontece no semiciclo negativo. Acontece em metade das vezes o semiciclo positivo e metade das vezes o semiciclo negativo. Então no semiciclo positivo eu tenho mais, menos, mais, menos. No semiciclo negativo eu tenho menos, mais, menos, mais. Então eu estou dizendo que a diferença entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo é justamente a polaridade do meu sinal. E é verdade, né? Porque tudo que acontece na parte de cima, né, aqui na parte de cima, está acontecendo aqui na parte de baixo. Com qual diferença? O sinal, esse sinal é negativo. Isso indica que o sentido da corrente é o contrário ao sentido da corrente de cima. Né? Ou seja, a polaridade do semiciclo positivo é o inverso da polaridade do semiciclo negativo. Então aqui, muito parecido com o que nós vimos com o meia onda, né? Só que eu dividi no meio o meu secundário usando o center tap, então por isso que ele fica mais, menos, né? E aqui menos, mais, porque está dividido ao meio, certo? Então esse é o retificador onda completa com center tap e a gente vai analisar agora como que ficaria graficamente essa configuração aí de retificador. Tirando aqui a minha imagem para caber tudo, beleza? Vamos então analisar o semiciclo positivo. Então, como se eu tivesse duas fontes, né? Uma aqui positivo negativo, outra fonte aqui positivo negativo. Então aqui, olha, eu sei que no semiciclo positivo, ó, representei aqui o sinal do secundário e eu quero preencher o sinal no diodo 1, que é esse diodo aqui, o sinal no diodo 2,
que é esse sinal, que é esse diodo aqui, e o sinal da carga. Eu quero analisar quatro formas de onda. A do secundário já está aqui, eu sei que ela é um sinal alternado, eu sei que tem um pico de 16,97 porque eu calculei aqui, né? Nós calculamos aqui 16,97, fazendo 12 vezes raiz de 2, é referente a esse exemplo, né? Então aqui a gente vai achar agora como que seria a forma de onda no diodo 1, a forma de onda no diodo 2 e a forma de onda na carga. Então vamos falar de semiciclo positivo. Quando que acontece o semiciclo positivo? Em metade das vezes, né? Aqui, né? Isso vai se repetindo. Isso acontece 60 vezes por segundo, né? Na nossa frequência de 60 Hz. Então, nesse caso, a corrente ela sai do positivo, né? Rumo ao negativo. Então, ela saiu do positivo aqui, né? Veio aqui para a carga, né? Passou aqui na carga, né? E voltou para o negativo. Esse é o semiciclo positivo. Aqui embaixo também tem um semiciclo positivo, né? Então ele também vai. Então na parte de cima, né? Na metade de cima, porque como eu dividi em 2 porque eu estou usando o center tap, né? 12 e 12. Então na parte de cima foi isso que aconteceu. E na parte de baixo, a corrente vai sair aqui, vai passar aqui, vai descer, né? E vai virar aqui, até se encontrar com o negativo, tá? Só que se eu analisar dessa forma, vamos olhar para o diodo 1. O diodo 1 está conduzindo? Me responda aí. Sim, o diodo 1 está conduzindo. Eu liguei o positivo no positivo dele, né? Ele está polarizado diretamente, ele está conduzindo, né? A seta da corrente coincide com a seta do diodo, então isso significa que ele está polarizado diretamente. Se ele está polarizado diretamente, já vou marcar aqui, que a queda de tensão nele é de 0,7 volts, certo? A queda de tensão nele é 0,7. E o diodo 2, ele está conduzindo? Não, ele não está conduzindo. Olha a seta da corrente, contrária à seta do diodo. Então o diodo 2 não está conduzindo. Se ele não está conduzindo, ele está polarizado reversamente. Então eu até representei aqui a corrente, né? Eu vou até apagar essa corrente, porque na verdade eu não tenho corrente passando nessa malha aqui. O que está acontecendo nessa malha é justamente um diodo aberto. Esse diodo aqui está aberto. Então esse sinal que eu tenho aqui, ele vai estar onde? Do que vem daqui, né? Essa parte positiva ela vai estar toda no diodo, reversamente. E dessa parte aqui, do positivo para cá, ela vai estar toda onde? Na carga. Aliás, quase toda, porque ela ainda vai perder um pouquinho, ela vai perder 0,7. Então, analisando diodo por diodo, o diodo 1, ele vai ter uma queda de 0,7. Então, eu vou marcar aqui, no 0,7 eu vou falar que ele tem 0,7. E o diodo 2? O diodo 2 ele está aberto. Se ele está aberto, ele está com toda a tensão do secundário. E ele está com essa tensão, só que reversa. Então, eu vou representar, como ele é reverso, eu vou representar aqui com ele para baixo. Se ele está para baixo, né, meu semiciclo negativo para baixo, então isso significa que ele está polarizado reversamente. Deixa eu só fazer melhor aqui, né, o semiciclo negativo. Então está aqui, o semiciclo negativo, né, tá aqui, ficou aqui para baixo. Então aqui, esse valor aqui, ele é de 16,97, ou melhor, menos, né, 16,97 volts. É o semiciclo negativo que eu tenho aqui, tá? Enquanto que o D1 ficou com a queda de 0,7 porque o D1 conduziu. O D1 conduziu e vai pegar esse semiciclo e mandar para onde? Para a carga. Então aqui na carga, eu vou ter um semiciclo positivo, né,
Com qual valor? Bom, se eu tive 16,97 aqui no secundário e eu vou perder 0,7, então eu vou fazer 16,97 menos 0,7. Então eu vou ter 16,27 volts. Essa vai ser a tensão aqui no pico da carga. Então, um diodo conduziu, mandou o semiciclo positivo para a carga. Tá? Então, esse é o semiciclo positivo, vai acontecer em todos os... Isso vai se repetir em tudo que for positivo, né? Depois a gente completa o gráfico. Aí vamos analisar agora o semiciclo negativo. Tá? No semiciclo negativo, eu vou ter aqui, ó, a corrente sai do positivo, ó, passa aqui pela carga, ela vai subir, né? Subiu, e ela vai descer aqui, passar pelo diodo. Né? Ela vai do mais para o menos. Aqui também ela vai do mais para o menos, ó, passou aqui, subiu, né? E vai passar pela carga também. Então vamos analisar o que aconteceu com os diodos no semiciclo negativo. Ó. O semiciclo negativo é essa parte aqui, ó, tudo que está para baixo dessa barra. Então aqui eu tenho semiciclo negativo. No semiciclo negativo eu percebo o seguinte, o que aconteceu com o meu D1? O D1 está polarizado reversamente. Então esse circuito aqui, ó, ele está aberto. Então eu vou até apagar também essa corrente que eu marquei que tem aqui, porque na verdade aqui eu não tenho passagem de corrente, porque na verdade esse diodo ele está polarizado reversamente. Se ele está polarizado reversamente, ele está aberto, né? E embaixo, ó, saiu do positivo, ó, seta com seta do diodo, seta da corrente com seta do diodo. O D2 está polarizado diretamente. Opa, se o D2 está polarizado diretamente, vai chegar tensão na carga? Vai, através dessa parte aqui, né? Só que perceba o seguinte, a corrente, o sentido da corrente que chega na carga é o mesmo sentido que aconteceu no semiciclo positivo. Então vamos lá, o que vai acontecer com os diodos? O D1 está aberto, se o D1 está aberto no semiciclo negativo, ó, é hora dele ficar com a parte negativa. E aqui eu falar que eu tenho menos 16,97 volts. Tá? Então é o D1 agora que está com a parte negativa porque ele está aberto. E o D2? O D2 ele está polarizado diretamente. Ó. Aqui no D2 eu tenho 0,7, é um diodo polarizado diretamente. Se é um diodo polarizado diretamente, ele tem queda de 0,7. Então, no semiciclo negativo, ele vai conduzir. Tá aí, ó, conduziu o diodo 2. Então, o diodo 1, quando o diodo 1 está aberto, o diodo 2 está conduzindo. Né? Quando o diodo 1 está conduzindo, o diodo 2 está aberto. E o que vai sobrar? Olha, a mesma corrente que vai passar aqui por essa carga, ela tem o mesmo sentido que essa corrente que vai passar aqui por essa carga no semiciclo positivo. Então aqui eu também vou ter o quê? Eu também vou ter um gráfico dessa forma. Ó, né? Então sempre eu vou ter uma tensão na minha carga. Ela sempre vai ter a corrente no mesmo sentido. Então na minha carga sempre vai sobrar o quê? Um sinal assim, ó. Sempre eu vou ter isso daqui. Isso aqui é chamado do quê? De onda completa. Ou seja, mesmo a hora que eu tenho um semiciclo negativo, no secundário eu tenho a corrente sempre passando no mesmo sentido. O que indica que eu tenho tensão contínua, mesmo sendo pulsante na carga, é o fato de a corrente estar sempre no mesmo sentido, seja no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo. Isso vai se repetir, né? Quando o D1 conduzir, o D2 está aberto. Ó, o D2 está aberto. E aí vai sobrar o quê? É o D1 que vai fazer com que chegue a tensão na carga. Quando o D1 estiver aberto, né? Quando o D1 estiver aberto, é o D2 que vai conduzir. Aí o D2 conduz. E aí ele vai ficar trocando. Então sempre eu tenho um diodo conduzindo
sempre mandando a tensão, fazendo com que, jampeando a tensão do secundário para a carga. E sempre vou ter um diodo aberto, né? Então, dessa forma, eu consigo eliminar a parte negativa, porque mesmo quando eu tenho semiciclo negativo, o sinal que vai chegar na minha carga vai ser com a corrente no mesmo sentido do semiciclo positivo. Então, como eles estão sempre com o mesmo sentido de corrente, eu sempre vou ter o quê? Na minha carga, a parte positiva. Tá? Então, isso facilita bastante a gente entender, né, que aqui eu eliminei a parte negativa. Essa parte negativa aqui do secundário, ela foi eliminada. Ela foi rebatida. A parte negativa, quando ela chega na carga, ela chega positiva. Como que eu tenho essa certeza? Através do sentido da corrente. A corrente ela não vai do mais para o menos, então ela vai do mais aqui para o menos. Ela vai do mais para o menos. Olha a polaridade aqui da minha carga. Ela é igual, então por isso que eu tenho os gráficos iguais tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Resumindo então, pessoal, ora eu vou ter a corrente vindo aqui por cima, esse diodo 1 conduzindo, e aí a corrente vai passar na carga, isso vai me gerar um sinal assim. E no semiciclo negativo, eu vou ter a corrente passando por baixo, né? Também vai passar na carga e eu vou ter ele assim. Então, isso vai resultar num gráfico assim. Então, sempre eu vou ter, né, a parte positiva, né? Sempre vou ter a corrente em um sentido. Então, essa tensão do secundário aqui, a parte positiva ela vai estar na carga, né? Seja no semiciclo positivo, e essa tensão aqui ela vai estar na carga no semiciclo negativo. Só que sempre, olha, tanto em um caso quanto o outro, olha o sentido da corrente. O sentido da corrente é o mesmo. Então eu não tenho tensão alternada. Eu não tenho parte de cima e parte de baixo. Eu tenho só parte de cima. Então essa parte de baixo eu consigo transformar em parte de cima. Ou seja, o objetivo dele que é transformar a tensão alternada numa contínua pulsante, a função dele, que é de eliminar essa parte negativa, ele consegue atingir. Fazendo o quê? Pegando essa parte negativa e transformando ela em positiva. Ela consegue rebater esse sinal para que ao invés de eu ter positivo e negativo, eu vou ter só negativo. Com isso, eu não vou ter o circuito negativo, eu não vou ter o semiciclo negativo. Essa parte negativa eu não vou ter, né? Ele vai rebater, vai virar positivo. Então, o gráfico na carga, ele vai ser assim, esse gráfico que nós chamamos de onda completa. Isso é uma onda completa. Tá? É diferente do meia onda, que ele só cortava a parte de baixo do semiciclo negativo. Ele só cortava o semiciclo negativo. Esse, além dele cortar o semiciclo negativo, ele rebate e transforma ele em positivo, mas com a corrente sempre no mesmo sentido. Então eu tenho aqui, né, desse jeito, uma tensão contínua pulsante. Tá? Bom, então, olhando assim para a nossa fonte, né, nós já vimos lá o transformador, nós vimos dois tipos de retificador, o meia onda e onda completa com center tap, e nós sabemos que depois do retificador não faz sentido eu conseguir chegar num circuito com esse tipo de sinal aqui, né, que parece que eu joguei uma bola e a bola está pingando. Não faz sentido eu chegar nesse tipo de sinal, porque esse sinal não tem valor nenhum. Eu preciso agora filtrar essa tensão, né? Só isso daqui, ó, não dá para fazer nada com isso, né? Mas o meu ganho, o objetivo do retificador foi o quê? Tirar essa parte negativa que estava aqui embaixo. Então ele pegou a parte negativa e rebateu como positiva. Então é importante você entender bem o que o retificador está fazendo. Ele fez a mesma coisa que o meia onda, só que de uma forma diferente e apresentando um resultado diferente. Depois a gente vai comparar os dois retificadores e vai ficar mais fácil. Mas o que eu preciso agora é pegar esse sinal, então, e filtrar ele. E como que eu filtro? Eu filtro colocando um capacitor em paralelo. Então agora eu vou colocar um capacitor em paralelo com a carga, né?
dessa forma aqui, né? Vou fazer a filtragem capacitiva. Então esse circuito é o mesmo circuito que nós tínhamos, é a mesma coisa, só que o que eu vou fazer agora é colocar o capacitor em paralelo com a carga. Esse capacitor em paralelo com a carga, assim como nós fizemos no meia onda. Lembrando que o capacitor faz, né? Nós já até lembramos hoje, né? Ele vai, a hora que eu fecho essa chave aqui, ó, eu passo a ter a tensão, essa tensão aqui da fonte, ela vem aqui para o capacitor. Então ele vai se carregar rapidinho, né? E a hora que eu desligo, a hora que eu abro essa chave novamente, ele vai se descarregar, só que ele vai descarregar mais lentamente, né? Conforme nós vimos na aula passada e no começo dessa aula. Então, quando eu coloco esse capacitor em paralelo com a carga, e aí eu posso representar de duas formas esse desenho. Eu posso simplesmente pegar o desenho que nós estávamos usando e colocar um capacitor em paralelo, ou simplesmente jogar essa parte aqui, ó, jogar essa parte aqui para fora do circuito, né, que ficaria assim. É a mesma coisa, tá? São dois, é o mesmo circuito. Se você observar, são apenas duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Pode ver que o capacitor, ó, aqui o capacitor está em paralelo com a carga, aqui o capacitor também está em paralelo com a carga. Um lado do capacitor está ligado aqui nos negativos, ó. Esse lado do capacitor também está ligado nos negativos do diodo. Esse lado do capacitor está ligado no center tap. Esse lado do capacitor está ligado no center tap. Então é o mesmo circuito, são só formas diferentes da gente representar. Então, quando eu faço isso, né, quer dizer, sem o capacitor, o que sobrou para mim foi essa onda completa aqui. Esse era o resultado final, é o que sobrou para mim em termos de filtragem capacitiva. A hora que eu coloco o capacitor, então vim aqui e coloquei o capacitor. O que vai acontecer? O mesmo efeito que aconteceu quando eu coloquei o capacitor em paralelo com a carga no retificador meia onda. Ele vai se carregar, de fato ele se carrega. Aí a hora que ele começar a se descarregar lentamente, ele carrega de novo. A hora que ele começar a se descarregar lentamente, ele carrega novamente. Ó, tá vendo que ele nunca desce? Ele está sempre próximo de quem? Da tensão de pico. Então ele está sempre próximo dessa tensão. Ó, ele nunca vai descarregar totalmente. Ó, a hora que ele começa a descarregar, ele se carrega novamente. Ó, começou a descarregar, ele se carrega novamente. Então, o resultado quando eu coloco o capacitor é justamente a tensão que eu quero, que é aquela tensão reta, que é aquela tensão contínua. Próximo de quem? Do pico do secundário. Que, aliás, né, esse pico do secundário eu teria que ainda tirar 0,7. Por quê? Porque ora é um diodo que conduz, ora é outro diodo que conduz. Aliás, uma boa pergunta, né? Por que quando eu tenho... Por que aqui eu tenho dois diodos e a tensão da carga só perde 0,7? Só perde 0,7 porque eu não tenho os dois diodos conduzindo ao mesmo tempo. Ora é um diodo que conduz, ora é o outro diodo que conduz. Então, dessa forma, é um diodo que conduz por vez. No semiciclo positivo é o D1 que conduz, no semiciclo negativo é o D2 que conduz. Então, eles não conduzem ao mesmo tempo, né? Sempre tem um diodo conduzindo. Por isso que sempre eu tenho uma onda aqui, né? Sempre eu tenho uma onda, porque sempre eu tenho um diodo conduzindo. Agora, eles não conduzem ao mesmo tempo, nunca vão conduzir ao mesmo tempo. Então, com o capacitor, isso se carregou e ficou reto, né? Que é justamente a filtragem capacitiva. Agora eu tenho um VCC, eu tenho uma tensão contínua. Minha tensão agora ela é reta. Ela é reta. Reta mais ou menos, né, gente? Por quê? Porque nós vimos que, além de nós termos aqui o conceito de VCC, que é tensão de corrente contínua, né? Tensão contínua, eu tenho também a oscilação dessa corrente, né? Dessa tensão que está na carga. Por quê? Porque é o fato do capacitor, ó, o capacitor descarregou, o capacitor carregou, o capacitor descarregou, capacitor carregou. Então aqui ele está descarregando, ó. Ele demora para descarregar. Para carregar ele é rápido. Ele demora para descarregar.
Para carregar ele é rápido. Então, esse carregar e descarregar do capacitor é o que nós chamamos na aula passada e vai se manter também nessa aula, porque é o mesmo princípio de tensão de Ripple. Então, só para a gente fixar, né? A tensão contínua é a tensão reta, né? Aquilo que se tornou reto. Então, tensão contínua é a tensão, o nosso VCC é a tensão contínua transformada no processo que envolveu essa retificação e a filtragem capacitiva. Né? Então a gente vai falar que a tensão contínua ela é a tensão de pico do secundário menos 0,7, porque ora o D1 conduz, ora o D2 conduz, e assim por diante. Então essa é a tensão contínua. E aí, na verdade, eu não vou ter essa parte tracejada, né? O que vai sobrar para mim vai ser isso, né? Vai ser esse sinal aqui, porque essa parte de baixo, que está tracejada, ele não vai chegar a cair. Né? Então ele só vai ficar aí nessa parte próxima à tensão contínua, certo? Então essa é a tensão contínua. Essas oscilações que ocorrem são chamadas de tensão de Ripple, né? Essa variação próxima à tensão contínua. Então a tensão de Ripple ela é a variação de tensão contínua oriunda, né, do carregar e descarregar do capacitor de filtragem. Quanto maior for o valor do capacitor, menor vai ser a tensão de Ripple. Nós vamos ver que na parte de dimensionamento de fonte existe até um valor de capacitor por corrente que nós utilizamos para que essa tensão de Ripple seja muito baixa. E existe um parâmetro, né? É desejável que a tensão de Ripple ela não ultrapasse 5% do valor da tensão contínua. Mas assim, tensão de Ripple sempre vai existir. O que a gente quer é que ela seja imperceptível, que ela não atrapalhe, certo? Bom, então as fórmulas, né, desse retificador são iguais às fórmulas do retificador anterior. Tensão de pico no secundário é tensão eficaz vezes raiz de 2. Tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário. E a tensão contínua é a tensão de pico no secundário menos 0,7, mesmo tendo dois diodos, porque ora é um conduz, ora o outro que conduz. Tá? E aí nós podemos comparar, né, o retificador meia onda, que nós vimos no vídeo anterior, com onda completa, com center tap, que nós estamos vendo agora. Então, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que o onda completa com center tap, que é o que nós estamos vendo agora, ele tem uma tensão de Ripple menor. Por quê? Imagina assim, quando você coloca o capacitor no meia onda, que é aquele que tem um diodo, e ele só corta a parte negativa, o que acontece? Quando você coloca o capacitor, ele vai se carregar, e aí chegou no pico, o sinal ele cai a zero, só que o capacitor está carregado. E aí ele vai começar a se descarregar. E ele vai se descarregar até quanto? Até encontrar uma tensão maior do que a que ele está. Aí ele carrega novamente, né, até o pico, e aí ele desaba, cai a zero. Mas o capacitor está carregado, ele ainda vai continuar carregado, porém ele vai começar a se descarregar. E aí ele se carrega novamente. Se carregou novamente, né, ele vai ao pico. E aí ele começa a se descarregar. Esse é o da aula passada. Esse é o meia onda. Esse é o com um diodo só. Tá? E aí ele vai se carregar novamente. Muito bem. Agora, o onda completa, que nós estamos vendo agora, com o center tap, ele tem a vantagem de ter um Ripple menor. Por quê? Porque aqui ele vai se carregar. E aí ele vai começar a se descarregar. Só que perceba o seguinte. Ele começou a se descarregar antes, enquanto o outro ele começava a se recarregar nesse ponto aqui, esse ele já se carrega mais rápido. Ou seja, antes dele cair, caindo menos a tensão, ele já se carrega novamente. Então, quer dizer, isso vai dar uma diferença, né, de queda de tensão ali, do fato do capacitor descarregar menor. Então, com certeza, a oscilação que o onda completa vai ter vai ser menor. Dá para ver aqui no próprio desenho. Ele está descarregando menos. Né? Se ele está descarregando menos, isso significa que a tensão de Ripple, que é
desde o começo nós estamos dizendo que é um efeito indesejável, ó, ele já vai ser menor. Né? Se ele vai ser menor, ó, ele está mais estável. Isso porque, né, no meia onda, o semiciclo negativo ficava em branco, ficava com 0 volts. Era o objetivo dele, era cortar a parte negativa, ele cortava. Mas no lugar da parte negativa, ele deixava 0 volts. A vantagem do onda completa é que na parte negativa ele rebate e consegue transformar essa parte negativa em positiva, usando um diodo a mais. Isso faz com que a tensão ela caia menos na hora que o capacitor começa a descarregar. Isso vai nos dar uma tensão de ripple menor. Então essa é a primeira característica. Comparando o meia onda com onda completa com o center tap, a gente vai ver que o onda completa com center tap, o circuito de hoje, ele tem uma tensão de ripple menor. Então o ripple dele é menor. Outra coisa, e aí vai um ponto negativo para o retificador onda completa com center tap. Esse aqui é o que nós utilizamos hoje. Né? Peguei um trafo de 24 volts de tensão eficaz e eu tenho lá 12 mais 12. Né? Só que quando eu faço o uso dele, eu estou fazendo o quê? 12 vezes raiz de 2, 16,97, a tensão de pico que eu tenho. Só que, e ainda vou perder uma parte na carga, isso vai me dar uma tensão contínua próxima de 16,97, fora o que eu vou perder no diodo. Agora, esse mesmo transformador, né, eu poderia estar utilizando ele aqui, ó, no meia onda, como 24 ao invés de 12. Olha aqui o center tap dele, ó, eu não estou usando o center tap dele. Embora eu tenha, posso até utilizar como 12, mas eu posso usar como 24. Se eu uso ele como 24 no meia onda, no center tap não tem como, mas se eu uso ele como 24 no meia onda, eu vou ter o quê? Uma tensão de pico de 33,94. Aí eu vou perder ainda desses 33,94, eu vou perder 0,7, mas vou ficar com uma tensão na faixa dos 33,24, né? Coloquei aqui 33,94 porque, na verdade, o que eu quero dizer é que a tensão no meia onda, né, ela é o dobro da tensão do onda completa com center tap. Então isso quer dizer que quando você usa um onda completa com center tap, como ele vai ter hora metade funciona, hora outra metade funciona, hora metade conduz, hora outra metade do transformador conduz, eu estou sempre com metade do transformador sem funcionar. Então por isso que a gente fala que eu jogo fora 50% da potência do trafo. Isso significa o seguinte, se eu quisesse uma fonte de 20 volts, eu teria que usar um trafo de 24 volts se eu usasse um meia onda, mas se eu quisesse usar uma onda completa com o center tap, eu já não conseguiria usar esse trafo de 24, porque eu tenho que usar ele como 12 mais 12. E aí eu chego no máximo a 16,27, alguma coisa assim. Então esse é um dos problemas que eu tenho no retificador onda completa com center tap. Eu vou desperdiçar metade da tensão do transformador. E aí no caso, se eu quiser, né, eu quero 30 volts. Já não dá para usar um 12 mais 12, eu tenho que usar um 24 mais 24, ou um 24 mais 24. Sendo que aqui eu posso usar um 12 mais 12 se for meia onda. O problema é que o transformador 24 mais 24, ele é muito mais caro que o 12 mais 12. Então a gente normalmente pensa duas vezes antes de usar um retificador onda completa com center tap, porque ele desperdiça potência do transformador e é o elemento talvez mais caro da fonte, né? É algo que não dá para a gente jogar fora aí, né? Um transformador com o dobro de tensão, ele é praticamente o dobro do preço, certo? Então, resumindo, né? Vantagem do retificador onda completa com center tap, isso é até questão de exercício, tá? A vantagem dele é que ele tem uma menor tensão de ripple. Essa é a vantagem do retificador onda completa com center tap. A desvantagem dele
é que ele vai perder 50% da tensão do transformador em relação ao meia onda. Então essa é a vantagem e a desvantagem. Tá? É importante que você entenda essa vantagem e a desvantagem dele. Né? Tudo tem um pró e um contra. Na eletrônica você tem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa e muitas vezes umas têm vantagens e outras têm desvantagens. É sempre assim. Tá? Você tem que escolher aí a forma que seja mais indicada, se adeque melhor àquilo que você quer fazer. Certo? Muito bem, vamos fazer agora um exemplo onde eu quero que a partir do circuito abaixo você calcule a tensão de pico no secundário, a tensão de pico no diodo, a tensão contínua na carga e o gráfico do secundário nos diodos, né, no D1 e no D2 e na carga com os valores de tensão. Então vamos fazer juntos esse, mas é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Então tem aqui um transformador 10 mais 10, né, com center tap, o circuito é com center tap. Tem capacitor, né? Se tem capacitor, você já imagina como deve ser a saída da tensão na carga. Né? Então vamos lá, tensão de pico no secundário. Então a gente tem as fórmulas, né? Onde a tensão de pico no secundário é eficaz vezes raiz de 2. A tensão de pico no diodo é a tensão igual à tensão de pico no secundário. E a tensão contínua é a tensão de pico no secundário menos 0,7. As fórmulas do retificador onda completa com center tap são as mesmas fórmulas do retificador meia onda. Tá? É a mesma coisa. Então, nesse caso, olha, fazendo a correção, nós temos o seguinte. Então, na letra A, a tensão de pico no secundário. A tensão de pico no secundário vai ser igual à tensão eficaz vezes raiz de 2. Isso então vai me dar 10 vezes raiz de 2, que vai dar 14,14 volts. Essa é a tensão de pico no secundário. Né? Só seguir a fórmula. Na letra B, ele pede a tensão de pico no diodo. E aí, tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário. Né? A gente vê isso no gráfico. Né? Na letra D eu mostro como que isso ficou lá no gráfico. Mas é a tensão, é o que vai para o secundário. Então, nesse caso, né, tensão de pico no diodo 14,14, nem tem conta para fazer. E na letra C, a tensão contínua na carga. Né? Tensão contínua na carga é o VCC, tensão contínua. Ou seja, já não converti de alternado para contínuo. Então, quanto que é o valor da minha tensão contínua? Se eu pegar um multímetro na escala de tensão contínua e medir na carga, quantos volts vai dar? Isso vai dar exatamente, então, tensão de pico no secundário menos 0,7, que vai ser 14,14 menos 0,7, que vai ser 13,44 volts. Tá? Essa é a tensão contínua. Então, quer dizer que eu tenho de tensão contínua já transformada 13,44 volts. E a letra D, então, agora os gráficos. Né? Então, no secundário, como que ficaria o gráfico no secundário? Com o pico de 14,14, né? Tanto pico positivo como negativo, você tem que saber que no secundário eu tenho uma tensão alternada. Então, está aí com o pico de 14,14, que é justamente 10 vezes raiz de 2, né? Que é a tensão eficaz vezes raiz de 2 é igual a tensão de pico, por isso que eu marquei aqui o pico com 14,14 volts. E no diodo 1? No diodo 1, né, quando ele conduz, ele tem 0,7 e o pico, né, a tensão de pico no secundário, tensão de pico no diodo não é igual a tensão de pico no secundário, ele vai ficar com esse gráfico aqui do secundário quando ele abrir. Né? Quando ele abre, ele fica com todo o secundário. Por isso que a tensão de pico do diodo é igual a tensão de pico no secundário. Esse é o D1. Né? Esse aqui é o D1. E o D2? Então, no D1 ficou esse gráfico. No D2 é a mesma coisa, só que o contrário. Eu tenho que indicar que quando um diodo está conduzindo e quando que um diodo conduz... Como que eu mostro isso no gráfico? O diodo conduzindo, a queda é de 0,7. Então, quando um diodo conduz, o outro está aberto. Quando o outro está conduzindo, o outro vai estar aberto. E quando um está aberto, o outro está conduzindo. Então,
O gráfico do diodo vai ser sempre esse. Se você pegar o gráfico do diodo do meia onda, também é esse, né? Só que o que muda é que eles estão defasados. Então, quando um conduz, o outro está aberto. Quando um está aberto, o outro está conduzindo. Então, essa é a forma de onda no D2. Tá? E na carga. Na carga, é a tensão de pico do secundário menos 0,7, porque ora ele vai perder esse 0,7, ora ele vai perder esse 0,7, mas não ao mesmo tempo. Então, 14,14 menos 0,7 deu 13,44, que é mais 13,44. É positivo esse valor. Então, ele é contínuo, né? Não, nada de, mas eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer assim a resposta, né? Não tem que ser lá a onda completa. Não, por quê? Porque agora está com o capacitor. Ele se carregou e vai ficar reto. O circuito que deixa o sinal dessa forma não serve para nada. Então, eu não vou usar, eu nunca vou parar no circuito sem o capacitor. A gente sempre vai até o capacitor. Pelo contrário, né, depois, quando a gente estudar lá o regulador de tensão, a gente vai ainda acrescentar o regulador. Mas aqui eu já tenho tensão contínua. O regulador ele vai fazer com que a tensão contínua fique com o valor que eu quero, mas aqui eu já tenho tensão contínua. Certo? Então essa foi a letra D. Muito bem, eu gostaria agora de te convidar a fazer os exercícios para validação da sua presença. Então não deixa de fazer essa atividade. Qualquer dúvida também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, né? E qualquer coisa também você pode voltar e rever esse e outros vídeos também no canal, tá ok? Então um grande abraço a todos e bons estudos!